Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO aqui na Impulso e nessa edição eu estou com o José Dantas, cofundador e CTO da Volts, fintech do grupo Energisa. Energisa que está em 97%, a presença 97% do território brasileiro. Então tem muito aí a falar para a gente, o Dantas, especialmente aí pela criação e da Volts e dos produtos. Como que você está, Dantas? É um prazer recebê-lo aqui no podcast. Fala, Márcio. Tudo bem, cara? É Tudo prazer estar certo. aqui também. Que legal participar de mais um podcast e agora com um parceiro tão bom aqui para a Volt, que sempre ajuda a gente na contratação, no recrutamento aí de boas pessoas aqui para o nosso dia a dia. Legal, prazerzaço estar aqui. Boa, boa. Prazer. E falar um pouquinho, antes da gente falar dos nossos desafios diários, que a gente gosta muito, Dantas, de Opa! criação de produto, de negócio, das estratégias. Como que é a sua jornada? Como você chega, né, na posição de CTO e também, né, na criação da Volts? Como que é esse cenário até esse momento? Bom, eu vou. A minha história é longa, né? Eu sou novo, acho que um pouquinho mais tempo que você, e já tenho um pedacinho de chão rodado aí. Minha trajetória profissional começou muito cedo, assim, desde não profissionalmente, mas meu contato com computadores começou muito cedo. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me deu um computador. Na época era um TK-85, ligava na televisão e era sensacional. Quando você ligava, ele só aparecia uma tela preta com um promptzinho aqui em cima piscando branco assim, e você não sabia o que fazer ali. E aí ele vinha com um manual dessa grossura que ia te ensinando a fazer coisas ali naquele troço. Então eu fui estudando aquele manual e comecei a, daqui a pouco, tempinho depois, eu estava fazendo pequenos programinhas ali simples, e comecei a aprender a mexer com aquele negócio. A linguagem que se usava na época era Basic, que foi lá uma das origens, uma das fundações do Visual Basic depois e tal. Então ali naquela época, um tempinho depois, eu comecei a... Eu estava enjoado só de fazer as mesmas coisas ali. Eu fazia umas interações, uns prompts, me perguntava alguma coisa, eu respondia, me divertia com aquilo como uma criança brincando com um brinquedo novo, né? Então, um tempinho depois, eu comecei a me questionar o que dava para fazer com aquele negócio, né? Então, eu comecei a tentar criar o que eu faria ali dentro. E aí, corta para uns anos depois, eu, depois de ter feito muita coisa lá para minha casa, muita coisa bobinha assim, de criança, o meu pai tinha uma empresa. E eu comecei a pensar como é que eu ajudava o meu pai no dia a dia dele ali. Será que dava para eu usar o computador para ajudar meu pai? Nessa época eu já tinha talvez uns 11 anos. E aí eu comecei a... Ele tinha um atacado e todo dia à noite ele ia carregar os caminhões lá, ficavam enchendo o pátio com as coisas que ele ia encher nos caminhões e no outro dia os caminhões saíam muito cedo. E aí eu comecei a ver que ele ficava com uma listinha na mão que tinha todos os pedidos de todos os clientes, todos os caminhões, ele fazia as rotas todas de cabeça e tudo. Falei assim, tá aí, eu vou imprimir aquele negocinho ali para ele. No dia seguinte eu peguei todos os pedidos que tinham, condensei tudo, imprimi, entreguei para ele. Quando meu pai pegou ele, tá errado. Aí eu, mas como tá errado? Eu fiz a listinha igual você faz todo dia. Ele, mas esse item aqui não tem. Aí eu, mas, ué, e aí como que você sabe que não tem ou o que tem? Ele, tá na minha cabeça. Eu falei assim, não, mas aí não dá certo. Como é que eu vou fazer isso, né? Aí no dia seguinte eu peguei todos os pedidos de novo, fui item a item, fui lá no depósito, olhar o que tinha, o que não tinha, marquei o que não tinha, imprimi tudo, o que era de cada cliente, eu botei na sequência, aí entreguei para ele. Aí ele olhou, falou assim, olha, agora parece que tá certo, mas como é que eu vou saber que você não esqueceu nada? Eu falei, aí não dá, agora você vai ter que conferir um por um, mas agora pelo menos você não vai ter que sair escrevendo. Então eu comecei a fazer aquilo ali todo dia. Até que um tempo depois eu falei assim, e se eu criasse um cadastro do que está lá no depósito, eu não preciso mais ficar indo lá todo dia olhar o que tem. Agora eu cadastro tudo que tem, eu vou tirando aqui. Então, depois de, sei lá,
resumindo tudo, uns 3 anos de interações assim com meu pai, 2 anos talvez. Quando eu fui ver, eu já tinha um sisteminha lá implantado de estoque, venda, eu já sabia, eu digitava os pedidos, ele já conferia se tinha estoque, não. E aí corta para um tempo depois, aí, enfim, automatizei lá a empresa do meu pai toda, aí a gente comprou um sistema melhor do que o que eu estava fazendo lá nem lembro que linguagem eu usava, Fortran, acho que era Fortran. E aí aí corta para uns anos depois, eu vim trabalhar, eu tinha montado um provedor de internet com um amigo lá em Volta Redonda, ajudei o cara a montar e tudo. E aí eu fui chamado para trabalhar numa empresa aqui no Rio. Eu sou de Volta Redonda originalmente, né? Então eu vim aqui para o Rio para trabalhar nessa empresa porque eles estavam querendo colocar internet dentro da empresa. Isso em 97. Pouquíssimas empresas tinham internet ali, assim. Quem não era um provedor de internet, você tinha IBM e tal. E lá tinha um gerente de informática muito visionário, assim, ele queria botar e-mail para todo mundo e tal. Aí ele me chamou, porque conhecia um amigo em comum e tal, me fez uma oferta de trabalho, eu fui trabalhar lá nessa empresa, coloquei internet, não sei o quê. Aí um dia eu estava andando assim dentro da empresa e aí eu cuidava disso. Eu instalei internet, e-mail para todo mundo conseguia acessar a internet, mandar e-mail. Mal existia e-mail no mundo, mas todo mundo lá tinha um e-mail. E aí eu estava andando assim dentro da empresa e aí eu vi um fluxo lá do faturamento da galera recebendo uns pedidos assim com umas folhas por fax, que os vendedores escreviam tudo naquela folhinha ali e mandavam por fax. E aí ficavam lá umas 15 pessoas digitando pedido, igual louco. E aí eu não entendia, porque o fax veio errado, tinha que ligar para o vendedor e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Sentei lá na minha mesa um dia, peguei a gente usava como e-mail uma plataforma da Lotus, que a IBM comprou depois, se chamava Lotus Notes. E com o Lotus Notes você criava uns banquinhos de dados, assim, né? Aí eu peguei, criei um formuláriozinho web, igualzinho aquele pedido, Sim. onde poderia digitar ali o que o cliente queria, quem era o cliente, quantos itens de cada um ele queria. Aí fui mostrar pro cara do faturamento, ele não gostou, me xingou, falou que o processo dele era ótimo e tal. Aí eu voltei lá para dentro, aí uns dias depois, eu fui lá na mesa do presidente da empresa, por algum motivo, fazer alguma coisa lá para ele, e aí perguntei para ele assim, Itamar, você quer ver um negócio que eu fiz aqui que é muito legal? Aí mostrei esse formuláriozinho web, era um formulário muito básico, que ele só gravava tudo que era digitado ali num banquinho de dados desse Notes. Falei, olha só, imagina se os vendedores, em vez de ficassem, se eles não ficassem escrevendo lá naquele talão e tal, se eles pudessem digitar aqui na internet, e aí você vai minimizar a quantidade de erros, não vai ficar só para o fim do dia, quando eles mandam lá 300 fax direto, você tem lá 5 máquinas de fax, não sei o quê. Aí ele se amarrou na ideia, chamou o cara do faturamento, falou, você vai ter que fazer isso aqui, ó, tem que implantar isso aqui para todos os vendedores e tal. Aí foi um caos, assim. Aí eu, lá naquela época, comecei a fazer um sisteminha ali, conversando com os vendedores, quais eram as dores deles e tal, porque eu já tinha na minha cabeça a ideia desse propósito, né? O computador, ele é uma ferramenta, ele é um meio, ele não é o fim, né? Então, eu comecei a desenvolver, quando eu fui ver, eu tinha criado hoje, né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho e tal, eu olho para trás e falei, caramba, eu estava fazendo um sistema B2C lá atrás, né? Era B2B, né? Era para venda, para revenda e tal. E nem existia esse termo na época. E aí, a partir dali, eu troquei de emprego, eu fui para uma outra empresa que eles estavam com o desejo de construir um sistema já para revendas, né? Onde eles pudessem fazer os pedidos. E aí, através de um amigo também, eles ficaram sabendo de mim, me chamaram lá, eu fiz a entrevista. E aí os caras gostaram do que eu tinha feito, fui para lá. Fiquei, acho que uns 2, 3 anos fazendo um sisteminha lá para revenda. Essa empresa era uma empresa de pneu e aí tinha umas complicações a mais do que na outra empresa, que era de cosméticos. Assim, tem revenda de pneu que é só moto, tem revenda de pneu que é só carro, que é só caminhão. Então eu ali em contato direto com o cara da revenda, construindo um sistema para eles e tal. Até que um dia, aí o negócio deu muito certo. Assim, depois de 2 anos, os caras faziam pedido, tinha o marketing, já fazia campanha ali dentro, fazia promoção específica, regional e tal. O negócio foi crescendo de um tamanho
que chegou lá o pessoal da... Eu era um funcionário da TI na época, né, um programador. Isso lá para os anos de 2001, 2002. E aí, eles falaram assim, não, agora a gente tem que fazer esse sistema direito, a gente tem que profissionalizar, porque o negócio tomou um tamanho muito grande. Eu, como assim profissionalizar? Era tudo feito ainda em Lotus Notes, por incrível que pareça. Aí o cara veio, não, tem que profissionalizar. Eu fiquei até meio ofendido. Assim, eu falei, mas o que eu fiz não é profissional. Tá Aí, cara, resolvendo um monte de problema aí, não é profissional. chamaram lá uma consultoria, gastaram milhões para vir e refazer o que eu já tinha feito, só que aí era em Java. Aí todo mundo, não, porque agora o mundo é Java e tal. E eu que tinha feito aquilo tudo, me colocaram para fazer. Tinha uma consultoria escrevendo casos de uso e tal, seguindo lá a metodologia RUP e tal. Aí falaram, não, você vai validar os casos de uso porque você entende do negócio. Aí me colocaram numa sala sentado lendo o documento. No primeiro dia já falei, eu não quero isso aqui não. Eu vou embora daqui, se for para ficar lendo documento. Aí, não, então você quer fazer o quê? Eu falei, cara, eu quero programar igual eu fazia antes. Então tá bom, então você vai programar. Aí eu sentei lá um dia, tinha alguém que escreveu o caso de uso, aí o outro escrevia o modelo de dados, o outro escrevia o modelo de não sei o que e tal. Aí me entregava um monte de documento e eu era um escritor de código. Aí eu fiquei 2 dias nisso e falei assim, cara, eu não quero isso aqui não. Aí nessa época eu falei assim, cara, eu tive um awakening assim de que o que eu gostava não era programar, não era... Eu gostava da tecnologia como um meio, eu gostava de resolver os problemas, né? Então na época eu quase cheguei a fazer outra faculdade, eu falei, cara, eu vou sair disso aqui, eu não quero computação na minha vida, porque isso aqui não serve, computação para mim é um meio. E aí eu achei que eu era velho para fazer outra faculdade, com 22 anos. Aí falei assim, vou fazer outra coisa. Aí fui, na época, virar gerente de times, gerente de pessoas e tal. Então, eu acabei entrando nessa carreira de gestão muito cedo, mas sempre com esse olhar, né, de que o computador ele tem que trazer negócios, ele é um meio para você, ele é uma ferramenta, né? Então, hoje, assim, depois de ver tudo isso, aí, obviamente, que quando você tem essa visão, você se aproxima bastante do negócio da empresa, Sem dúvida. então você conhece muito do que você está fazendo, do resultado que você tem que atingir. Então, acho que isso foi meio que uma alavanca para eu acabar virando CTO assim de uma forma muito natural, né? Eu na época sem saber o que era metodologia ágil, sem saber que você tinha que conversar com o usuário, muito de uma maneira muito empírica ali, porque foram as minhas descobertas, eu fui trilhando esse caminho e quando eu comecei a virar gerente e tudo, eu não queria ser um cara que ia estar no meio da conversa entre o desenvolvedor e o usuário final, até porque quando você olha metodologia ágil, a ferramenta que você tem é uma história, né? Essa história de usuário, ela é muito isso. Como que o usuário conta o problema que ele quer resolver para quem vai resolver? Né? Então, por ter tido esse aprendizado, eu sempre fui o cara que aproximava. Eu não era o cara que você tem que falar tudo comigo para eu falar com o time, ninguém pode falar com o time. Perfeito. Eu sempre fui uma cabeça muito diferente. Então, naturalmente, eu vim numa onda onde a metodologia ágil foi também acelerando muito, né, nesse período, e eu acabei eu estava muito dedicado nessa área de gestão, então naturalmente acabei virando CTO pelo meio, né? Então, Bacana. E assim, é massa olhar a sua jornada desde muito pequeno. E eu gosto de ouvir muito as nossas jornadas, porque elas têm conexões que naquele momento talvez a gente não consegue ver, mas que hoje, com algumas águas já tendo passado debaixo da ponte, a gente consegue ver conexões bem relevantes, que assim, desde o primeiro momento você está falando de empreender, de criar e de conversar com quem está sofrendo, ou quem pode ser o seu usuário ali, né? Então não há exatamente. uma conexão de primeiro momento eu estava sempre alguém me falando o que eu tinha que fazer e simplesmente sem conhecer, sem entender o real problema, eu simplesmente implementava, né? Então É, a criação de um empreendedor aí desde muito pequeno, é, muito talvez inspirado pelo seu pai, pela experiência dele, e você ali como fazendo um discovery, na época que nem se falava de discovery exato. naquele momento. Então, riquíssimo, dá para ver bastante conexões. E pensando aí na criação, né, nessa fundação da Volts, né, agora bem mais recentemente,
o que inspirou o Dantas? Você é um cofundador, né? Então tem outras pessoas também aí. Como você enxerga isso dentro da sua jornada, dessa inspiração? Cara, essa foi uma outra descoberta que eu fiz, assim, né? A gente começou a Volts em 2020. Aí eu parafraseando aqui, um dos meus sócios, e que é muito meu amigo de muitos anos, a gente faz descobertas na vida todos os dias, né? Eu descobri que você tem amigos que vêm de uma vida inteira. E você tem amigos que eles vêm depois, mas eles são para uma vida toda. E eu dei essa sorte com os meus dois sócios aqui, né? De ter um que era um amigo de uma vida toda e o outro que virou amigo para toda a vida. Porque realmente, assim, a gente conseguiu encontrar uma conexão, assim, muito boa, um equilíbrio muito legal. Na divisão, assim, do dia a dia da empresa, de como a gente vai tocar a empresa e tudo. A gente, na verdade, a Volts, ela não foi uma fundação nossa, tá? Ela foi uma ideia, foi um venture building dentro do grupo Energisa. A Energisa, ela lá em 2018, ela começou a fazer uma pesquisa para poder entender um pouco da jornada de pagamento dos clientes ali. A Energisa, majoritariamente, ela é distribuidora de energia, tá? Mas ela atua em todas as áreas da energia elétrica e agora ela também ganhou uma concessão de gás lá, mas sempre utility, nesse modelo de concessão e tal. Então ela tem transmissora, ela tem geração de energia, ela tem distribuição, agora tem distribuição de gás. E aí a Energisa estava lá estudando essa jornada de pagamento dos clientes e para isso ela contratou até uma consultoria, porque na época 2/3 dos clientes da Energisa, a Energisa está lá em 11 estados, né? 2/3 desses clientes, eles pagavam em casa lotérica, e o pagamento na casa lotérica da fatura é o pagamento mais caro que tem, entendeu? Quando você olha assim, hoje é muito comum você falar do Pix, o Pix está muito popularizado, e todo mundo sabe que o Pix é uma iniciativa do Banco Central para desintermediar transações, porque aqui no Brasil, as transações de cartão, tudo isso foi feito muito em cima das bandeiras que vieram para cá e já trouxeram uma tecnologia pronta. Então, a gente passou o crédito ali numa transação doméstica. Então, se eu estou tirando por débito um dinheiro da minha conta para pagar você, essa é uma transação doméstica. Ela poderia sair da minha conta direto para a tua, como se fosse uma transferência. Como na época a gente não tinha tecnologia, as bandeiras vieram, implantaram e ficou. Então, é um pagamento caro. Você tem um adquirente no meio, um subadquirente, eventualmente, um gateway de pagamento, a bandeira está ali, o banco está ali, e todo mundo ganha um pedacinho desse dinheiro que está passando ali. Muitas vezes, às vezes quando você passa o cartão de refeição num restaurante, chegava a 10% de desconto do valor que você paga, 10% ia para remunerar só o sistema de pagamento e 90% ia para o lojista, que é quem fez todo o trabalho. Sim. Então o Banco Central vem numa jornada de baratear tudo isso. E aí, nesse estudo da jornada lá da Energisa, eles entenderam que das 862 cidades que são a área de concessão da Energisa, 406 tem uma agência bancária ou uma casa lotérica. A maior parte, as pessoas tinham que pegar seus carros e irem até uma cidade ao lado ou pegar um ônibus. Então, muitas vezes, quando as pessoas não tinham como ir, elas davam o dinheiro para o vizinho e o vizinho juntava as contas de todo mundo e ia lá na outra cidade para pagar. Então, eles chegaram à conclusão, junto com essa consultoria lá na época, que o caminho era uma digitalização das pessoas e uma inclusão financeira, porque muitas pessoas não tinham conta bancária, né? E eles, pelo contrário, eles nem gostavam de banco, eles acham que banco rouba o dinheiro. Então, aí em 2020, a gente começou a Volts no dia 4 de maio. Mas veio a pandemia uns dias depois. E aí, não, a pandemia tinha vindo uns dias antes, né? Um pouquinho mês antes, março, ali, né? Um mês e meio antes, tudo fechando, né? E aí, a gente acelerou até a criação da Volts, porque a nossa ideia, assim, apesar de todo mundo lá não ter banco e ser pouco incluído digitalmente, todo mundo tinha WhatsApp.
E aí, esse conceito foi um dos conceitos que a gente levou em consideração na hora de criar a Volts. Na época era Volts, a conta que conversa com você. A gente fez uma conta conversacional, que era um chat que as pessoas iam falando transferência, aí ele vai transferência, Pix ou TED, aí você ia na opção TED e tal. Então era bem simples de ser usada e na época fazia total sentido, assim, a Volts nasceu para ser essa conta, uma conta de inclusão financeira e digital de pessoas que, assim, ó, é um Brasil que é muito diferente do Brasil que a gente vive, né? Então, só que a pandemia acelerou muito a inclusão financeira das pessoas, porque muitos brasileiros ficaram dependendo de benefício do governo. Muitos brasileiros desempregados. Foi sim. Eu acho que a pandemia, logo na nossa vez, acontece um negócio desse, né? Pandemia, para tudo, fecha tudo, assim, foi aterrorizante. Eu, dentro de casa, sozinho, né? Eu morava sozinho na época. Foi muito difícil, assim, para todo mundo, mas quando você olha, assim, as piores crises, elas trazem coisas boas, assim, principalmente quando se fala de tecnologia, né? Então, ela acelerou muito essa parte de digitalização das pessoas, acelerou muito a parte de inclusão financeira. A Caixa Econômica abriu muita conta daquele Caixa Tem para poder pagar os benefícios. Então, muita gente que não tinha. Então, assim, ao longo da pandemia, a gente até parou de usar o termo desbancarizados. Não tem mais desbancarizados no Brasil, né? Então, no final dessa jornada ali, a gente criou o aplicativo, começou a investir naquilo ali e, ao mesmo tempo, a gente foi no paralelo observando que, como a gente era um venture building, nosso investidor é um grupo muito grande, a gente falou assim, cara, tem um monte de dinheiro que eles largam na mesa ali que vai para outros bancos, vamos começar a aproveitar aquilo ali. Então, a gente começou a fazer as antecipações de recebíveis, pagamento para fornecedor, crédito para fornecedor, crédito para inadimplente na conta de luz. Às vezes as pessoas deixavam de pagar a conta de luz porque não conseguiam pagar. Do nada ela veio uma conta mais alta do que ela estava prevendo e a pessoa ficava inadimplente. A gente começou a financiar isso para as pessoas e dar uma aliviada nas finanças de casa das pessoas e tudo. Então, a gente foi ao longo desse processo criando vários produtos, além da conta que a gente tinha ali, né? Boa. Então, assim, a Volts, ela começou muito ali, dessa ideia da Energisa de resolver essa dor do cliente, de ter que viajar para poder pagar uma fatura de luz, né? E aí começou a querer empreender, foi buscar gente no mercado, porque entenderam que era melhor fazer uma startup que tentar fazer isso dentro da Energisa como uma área, criar uma diretoria de finanças, e lá dentro vai ficar uma fintech. E uma fintech tem que ter outra pegada. A Energisa é uma empresa de 118 anos, que é muito hierárquica, que funciona, que é uma área de concessão, tem cliente cativo. Aí você coloca uma fintech ali dentro, que é um mercado competitivo, que é outra, sabe, que tem que ser ágil. As palavras do Ricardo lá na época eram, não, tem que ser startupeiro mesmo, que dorme embaixo da mesa do trabalho e tal. Então ele foi buscar empreendedores no mercado para ajudar a fundar a empresa, né? Ele trouxe os meus 2 sócios lá e a mim para a gente começar essa aventura aí. Mas, e na sua fala, já dá para pescar ali alguns produtos que vocês, alguns que surgem desde o início ali, até mesmo outros que vão surgindo com o passar desses quase 4 anos, né? Praticamente Vai aí fazer 4 4 anos. anos em maio. Como que, Dantas, você vê os processos de criação, validação e lançamento desses produtos digitais da Volts? Entendendo aqui, acho que ficou fácil, que vocês têm um oceano que é o próprio Grupo Energisa, Sim. que ele por si só ele já traz excelentes oportunidades que vocês estão conectados em você fala de 682 cidades, 862 cidades, né, municípios. Então, assim, é uma população imensa de um país completamente diverso que a gente tem, com demandas que Rio de Janeiro, Anápolis, onde eu estou aqui em Goiás, tem diferenças, e quando a gente compara ao norte do país, ao sul do país, o nordeste, a gente tem mas o Grupo Energisa está em todos esses lugares. Né? Sim. Como que são esses processos, né, de entendimento de problema, criação, validação e lançamento desses produtos? Assim, lá atrás a gente tinha muito mais dúvidas sobre como fazer isso, né? Porque obviamente que a gente
trabalha fazendo experimento. A gente tem um livro que chama Blitzscaling. Aquilo ali foi, assim, nosso guia de como lançar produto ali. É um livro muito, muito interessante. A gente sempre trabalha, assim, a gente percebe uma oportunidade, tá? E a gente começa a aprofundar nela, assim, com testes manuais, a gente tenta fazer uma transação na mão, a gente tenta ir muito ali como que é o menor esforço que eu tenho que fazer para eu ver se as pessoas querem esse produto, né? Então a gente sempre, todos os produtos foram assim. E quando a gente percebe que, não, tem algum interesse e tudo, a gente começa a investir um pouquinho mais. Aí bota um desenvolvedor, daqui a pouco bota um PM, daqui a pouco bota mais desenvolvedores, daqui a pouco quando você vê, você tem um squad inteiro trabalhando ali, evoluindo aquele time. E nesse mesmo passo de que a gente cria e nutre para crescer, a gente também desfaz. Então, assim, nessa jornada toda, acho que nesses 3 anos e pouco, a gente já fez aproximadamente, sei lá, uns 18 produtos, dos quais hoje 12 estão em produção, 12 estão rodando, e a gente ainda está descontinuando algum aí para esse ano. Esse ano de 20 até 23 foi um ano muito de lançamento, experimento e hipergrowth, assim, sabe? E 24 está sendo um ano muito da gente focar. A gente está tentando focar, assim, dentro da construção desse portfólio ao longo desse tempo, a gente hoje consegue olhar para ele e falar assim, esses aqui são nossas joias da coroa e a gente vai investir muito mais neles que nos outros. Então eu quero muito o resultado desses produtos aqui. Então esse ano é um ano muito da gente, a gente quer virar para o azul esse ano, né, não depender mais de investimento. E então a gente está muito focado em, ao invés da gente testar várias coisas, a gente está focado no que a gente construiu, em estabilizar e crescimento ali. Boa. Esse ano vai ser muito isso. Bacana. E assim, quando a gente está falando de diversos produtos, a gente está falando de web, aplicações web, a gente está falando de aplicativos, nós estamos falando de conjunto de opções, um canal do WhatsApp e tudo mais, que requer que o profissional ele vá até você, né? É criar uma jornada, né, que conduz o usuário até o seu produto. Como vocês, Dantas, fazem para que os clientes eles encontrem vocês? Eu imagino que eles são clientes que já estão no Grupo Energisa, de alguma forma eles são alcançados, eles já sofrem os impactos positivos de algum serviço da Energisa, mas como conectar ele dentro de uma jornada de um produto, especialmente aí de 12 produtos? Claro que na maioria das vezes eu imagino que é uma pessoa nos 12 produtos, mas como vocês conectam essas jornadas com alguns desses produtos? Cara, assim, quando a gente fala dos produtos B2C, a gente tem uma interseção bem grande das pessoas, tá? Em geral, quem é cliente da conta também é do financiamento ou do empréstimo e tal, tem uma interseção bem grande, assim. Quando você olha CPF único entre todos os produtos, cai muito o número. Né? A gente está com 1.300.000 contas foram abertas, mas se você for olhar os outros produtos, assim, acaba que a gente criou um conceito de usuário ativo para a gente poder contar os clientes nos últimos 30 dias, porque aí você pegar o CPF único deles, aí a gente consegue ter um número mais expressivo entre todos os produtos que a gente tem, né? Mas, desculpa, eu perdi o foco da tua pergunta. Você perguntou... Mas como... Não, mas assim, o seu ponto é bem importante, porque assim, vocês têm 12 produtos. Como esses usuários eles estão conectados em conjunto, e você traz que eles têm uma intersecção, ou seja, sim, né, sim. Tem clientes que estão, usuários que estão em mais de um produto, isso é importante, sim, até para você entender essa jornada dele. E como o ponto é como conectar essas jornadas dentro de um novo produto, dentro de um produto já existente que não tem tido uma adesão como vocês imaginam. Essa pergunta é muito boa. A gente, ao longo de 2021 e 2022,
A gente construiu nossa conta digital e a gente investiu muito em trazer as pessoas para Mas, serem usuários dessa conta. A gente tinha o nosso produto de parcelamento, mas a gente via quem estava devendo e ia atrás dele. Olha só, tem essa opção aqui também para você. E pagamento em cartão, vários outros produtos, a gente ia até o usuário e trazia o cara para a Volts. Em 2022, a gente percebeu que a gente poderia ser melhor nisso. Então, para começar, a Energisa, ela é uma referência quando se diz, quando se fala de canais digitais onde os clientes podem resolver seus problemas dentro da utility. Então, 85% da base da Energisa acessa os canais digitais todo mês. A gente falou assim, olha, isso aqui tem uma oportunidade ali. Se eu esse número é pegar fantástico, viu? oitenta esse por número é cento é muito bom, para bom uma demais. utility, que é um negócio assim, tua conta de luz chega na tua casa, né? E por outro lado também existe uma grande oportunidade oculta aqui, que nós já estamos dentro de 8 milhões e 400 mil lares. Tem um relógio de luz lá dentro. Eu já conheço muita informação desse cara. Então a gente em 22 ali, final de 21, 22, a gente já estava começando a olhar para isso. Então a gente já estava desenvolvendo um score de crédito baseado no histórico dele de pagamento de conta de luz. Então a gente já estava usando os dados do cliente. E aí a gente, em 2022, a gente falou assim, mas por que a gente tem só que usar os dados? Por que a gente não vai entrar lá na jornada dele? Por que eu tenho que trazer esse Mas, cara para ele ter um outro aplicativo onde vai ser a conta dele, que ele vai ter que ir no aplicativo lá da Energisa, baixar a fatura dele, trazer aqui para o aplicativo, colar o Pix aqui para pagar? Eu vou criar uma jornada super contextualizada para ele. Então, eu consigo ir lá num canal da Energisa e falar assim, cara, vem aqui segunda via. Aí ele entra lá, ele pergunta assim, de qual unidade de consumo é a sua segunda via? Ah, da minha casa da praia. Legal, da casa da praia. Qual mês que você quer pagar? Se o cara tiver mais de um aberto. Aí quer pagar todos. Legal, você quer pagar com Pix, com não sei o quê, ou um iniciador de pagamento, ou só copiar seu Pix aqui. E ainda assim, se ele clicar em copiar, ele vai pegar um Pix meu também. Então, assim, se ele clicar para pagar com Pix, ele já vai entrar um iniciador de pagamento, ou ele já pode só aprovar lá no aplicativo do banco que ele quiser, né? Se ele clicar em quero pagar a minha fatura com o meu boleto, eu vou dar o número do código de barra para ele, ou vou oferecer para ele, não, mas paga aqui ou não, quero pagar com cartão, já digita seu cartão aqui. Então a gente, ao invés da gente fazer esse esforço todo de trazer o cliente até a Volts, a gente está levando a Volts até ele sem que ele veja. Ele já está ali no canal que ele está acostumado a usar, seja site, aplicativo, tem um chatbot lá de WhatsApp que chama Giza. A gente está levando para lá também a jornada de pagamento. Então, a gente está pegando todos esses produtos que são B2C e colocando dentro dos canais. No B2B, a gente fez a mesma coisa. Tem lá 22 mil fornecedores da Energisa cadastrados lá na base da Energisa. Sei lá, 8 mil mais ou menos movimentam por ano alguma coisa. Desde fornecedores pequenininhos, MEI lá de maquiadores que quando vai gravar uma entrevista contratam um maquiador para ir lá ajustar a nossa linda feição. E aí, aí tem lá o café, a limpeza, até grandes construtoras lá, empreiteiras que estão construindo uma linha de transmissão do Acre até o Mato Grosso, sabe? Contratos de 20 mil por ano e contratos de 300 milhões em 3 anos, 5 anos. mas, Então a gente foi e pegou assim, tá bom, como é que eu pego esse cara aqui para o produto de antecipação? O momento certo é esse aqui. Então, dentro da jornada dele, ele já vai ter na hora de enviar a nota, ele já vai receber uma oferta, quer antecipar essa nota, que você só vai receber daqui 45 dias, com uma taxa aqui super competitiva. E aí eu já pego o fornecedor também na hora que ele ganhou uma licitação e eu sei que ele vai ter uma obra grande, eu sei que empreiteira é uma empresa que está sempre ali, o caixa para eles é muito importante, é complexo e tudo. Eu sei que ele vai precisar de um empréstimo para mobilização de obra. Então eu já pego ali naquele momento, já falo, olha que eu tenho esse empréstimo aqui para você, eu faço um lastro do seu contrato. Então
a gente foi entrando ali dentro da Energisa igual um polvo, abraçando ali as jornadas dos clientes, e aí não importa se é B2C ou B2B, assim, é o que você falou, é um ecossistema muito, muito rico de oportunidades, Sem dúvida. entendeu? Tem de Eu gosto tudo ali disso. dentro. No lugar de você criar uma jornada, criar um consumo ali, você se conectar no dia a dia das pessoas para que ela se disponibilizar ali como opção, né, É, dentro daquela jornada. Porque assim, a gente está falando 80% de um grupo tão grande de pessoas, eles têm uma interação. Você já tem a jornada, né? é. O grande desafio é como se conectar ali, entregando valor e você falando de 12 produtos, eu imagino, é muito dado, é muita inteligência diante desses dados para que É. vocês consigam ofertar o melhor, ter a melhor oferta ali, o melhor serviço naquele momento, naquela jornada. E de acordo com o que o cliente precisa. E é isso, Exatamente. assim, ó, quer pagar com Pix eu vou ter, quer pagar o seu boleto eu vou ter, quer pagar com cartão eu vou ter, quer jogar para frente, eu te dou um crédito aqui, você ganha um Buy Now Pay Later, eu pago sua fatura agora, você me paga daqui 30 dias. A gente faz Perfeito. qualquer negócio, E né? como vocês medem, Dantas, o sucesso dessas iniciativas ou desses produtos, dessas opções ali, diariamente? Você está me falando aí que eu imagino que deve ter rastreios aí, trackings, né? Dessas jornadas dos produtos que já existem e tudo mais. Como vocês Sim, medem esse sucesso aí? a gente tem funil de tudo isso, assim, a gente é muito viciado em dados. Para você ter uma ideia, o primeiro funcionário contratado na Volts foi um cara de dados, um cara de BI. Né? Porque a gente é muito viciado em dados, a gente é muito, muito, muito orientado em dados. Então, assim, a gente cria funil, a gente cria métrica, a gente cria, sabe, tudo, tudo, tudo vai ter dado. Então, assim, tudo que vai entrar em desenvolvimento aqui de um time, qualquer time de qualquer produto, ele tem que ser, tem uma hipótese que ele vai, que a gente imagina pelo qual essa história foi priorizada. Então, dada essa hipótese, isso já é descrito na história que o time vai fazer, qual é o problema que quer resolver, né? Essa história que resolve esse problema que essa hipótese aqui levanta e quais são as métricas de sucesso, como que a gente vai saber se resolveu ou não. Sim. E só fica pronto se tiver o resultado. Se a gente conseguir medir isso. Então, assim, aquele negócio de tá pronto, mas está na minha máquina. Por causa disso, assim, lá atrás, dentro da minha jornada de crescimento profissional, que eu entendi que a tecnologia é o meio, eu faço isso, eu falo isso repetidas vezes com todos os times. Eu falo, gente, isso que vocês estão fazendo é o meio. Vocês têm que olhar lá na frente, qual o resultado, onde a gente quer chegar. Né? A gente está marchando em uma direção. Então a gente tem que ter um alvo, onde a gente quer atingir. Né? Então, esse é muito o nosso ciclo, assim, de, cara, qual hipótese você quer fazer, você está resolvendo esse problema dessa maneira, e para a gente medir isso é dessa forma. Então, no final, o pronto cara, consigo medir, a gente vai acompanhar de agora em Bacana. diante, que isso aqui vai atingir nosso resultado. Então, isso, e sempre um processo também de aprendizado com o que a gente fez, né? A gente tinha essa hipótese, mas o usuário final lá não se comportou desse jeito. Vamos mexer nisso aqui. A gente vai e mexe de novo, até a gente encontrar ali cara, achamos aqui, ó. Agora a partir daqui é crescimento, é campanha e tal. Então, sempre medindo e sempre iterando em cima desse resultado para a gente melhorar o resultado, né? Então, Mas, pelo que você disse aí, também sem apego, que se alguma coisa zero. não se provar, o melhor é que Adeus. seja descontinuado e vamos pro É. próximo, né? Eu até falo assim, eu desafio todos os PMs aqui, né? A gente tem um time bem competente de produto aqui. Eu até falo para eles assim, cara, eu queria, eu falo isso de brincadeira, obviamente, mas eu queria ter uma meta para cada PM de descarte de coisas. Assim, ó, o que, que a gente não vai fazer. É tão importante você saber o que não vai fazer quanto o que você vai fazer. O que você vai fazer é mais fácil, porque você cria um critério de priorização, se ele atender esse critério, você faz. Mas nem sempre esse critério de priorização consegue prever qual é o resultado. Às vezes a priorização
vem só porque o investidor pediu, né? Que também é um critério importante de priorização. Importante. Então, assim, mas é tão importante quanto você saber priorizar, é saber falar, cara, isso aqui eu não vou fazer. Eu tenho lá um backlog com 50 coisas. Quando eu cheguei na 30ª, a gente já atingiu 80% do valor que a gente poderia entregar naquela feature. Será que vale a pena gastar ainda Sim, quase o mesmo trabalho para mais 20%? Ou a gente para aqui e olha outra coisa por um tempo, depois a gente volta aqui e itera mais um pouco, sabe? Eu acho perfeito. que Gosto sempre disso. essa visão do assim, qual o valor que a gente está entregando, ela é assim, é um mantra aqui dentro. Eu hoje não estou com o meu fundo de tela assim, mas em geral eu uso um fundo de tela que tem nossos valores aqui, né? Então tá cliente, né? Nosso encaixe, a gente tem um valor nosso que é nos encaixamos feito Lego, que é isso. São times multidisciplinares, onde todo mundo fala, todo mundo ouve, os estagiários falam pra caramba, a gente incentiva que eles falem, porque a gente sabe que eles vão errar bastante. Sim, Então é importante que eles errem muito, porque isso acelera muito o aprendizado, né, e o desenvolvimento perfeito. das pessoas. Então é muito a nossa cultura assim fazer isso. Massa, massa. E como vocês imaginam, Dantas, a Volts em final de 2024? O que vocês estão planejando? O que já tem de iniciativa aí, ainda manual, mas que até lá deve se comprovar? Fim de 24, eu quero a Volts já vai ter rodado o break-even de acordo com o que a gente planejou, né? Espero. Com certeza. E 25 vai ser um ano, obviamente, que a gente não vai mais depender de investimento, mas isso não quer dizer que a gente não vá ter investimento. Perfeito. Mas eu acho que a nossa grande construção para 24, que a nossa principal ambição de 24 é ter essa plataforma a gente chama, a gente tem um apelido muito carinhoso para ela, que é um checkoutão, que é essa construção multicanal, multipagamentos, assim. E um pouco mais que isso, né? A gente hoje se enxerga como uma empresa multi-utilities, né? Então, você tem de um lado várias utilities, não só a Energisa, né? A gente já tem outras que já consomem produtos nossos e a gente tem também outras querendo consumir esses produtos que a gente fez dentro desse modelo de uma jornada hipercontextualizada. Eu acho que se de 2024 a gente amadurecer mais, assim, deixar nossos produtos mais maduros olhando para isso, né? De um lado você tem utilities consumindo esses produtos, do outro lado você tem clientes consumindo múltiplos produtos. Eu acho que ia ser um golaço assim de 2024. A gente hoje tem já, tá? Mas não são todos os produtos que estão em outras utilities. A gente quer levar outros produtos para lá. Por exemplo, antecipação. A gente faz antecipação para outras empresas, né? No mesmo formato que a gente faz hoje. Mas algumas evoluções vão fazer a gente acelerar mais isso. Esse ano é muito Perfeito. focado nessa aceleração. Além, óbvio, do break-even, né? Se a gente conseguir, em 4 anos, não depender mais de investimento, também vai ser um golaço. Golaço, golaço, sem dúvida nenhuma. E para a gente fechar aqui, Dantas, eu sempre peço algum conteúdo específico que você indica. Aí pode ser um livro, pode ser um outro podcast, um artigo, um canal, uma pessoa. Que está sempre aí perto de você? Você citou um livro, e assim, todas essas referências que a gente for citando está também na descrição desse episódio, para ninguém ficar tendo que voltar e ouvir novamente. Mas o que você indica? Olha, eu vou falar um pouquinho de cabeça. É, Alguns livros que eu li, talvez até há mais tempo, tem um livro muito bom que fala sobre motivação, né? Chama Drive. É muito legal, do Daniel Pink. Daniel Mas, Pink, eu acho. isso. Ele é um livro muito legal sobre coisas muito intrínsecas do ser humano que nos fazem ser mais motivados para fazer as coisas. Assim. Eu acho que quando você encontra isso dentro de você, você começa a ter um brilho nos olhos assim do que você faz, do que você quer,
e o que te motiva, eu acho que a maior parte dos livros que eu mais gosto, eles falam muito sobre autoconhecimento. Então, eu acho que autoconhecimento ele é fundamental em qualquer relação sua. A sua relação com o trabalho, ela vai ser uma relação como outra, Sim. né? Só que com uma entidade jurídica. Mas dentro dessa entidade jurídica tem pessoas. E a sua relação com as pessoas vão ditar e guiar o seu dia a dia dentro dessa empresa. Eu hoje, aqui dentro da Volts, né, na minha posição de CTO, CPO, eu falo muito sobre cultura com as pessoas, sobre como eu quero que elas se comportem. Eu acho que essa é uma experiência minha que eu trago aqui para dentro e tem muito valor para as pessoas. Então eu falo muito sobre autoconhecimento, eu falo muito sobre não se apegar à primeira coisa que você ouve, à primeira coisa que você interpreta. Sempre vai ter algo a mais ali que as pessoas querem falar. Então eu gosto muito desse livro, assim. Outro pode parecer uma vala comum, mas eu acho que ele é muito importante, é o Lean Startup, né, do Eric Rice. Ele é os dois, né, o Lean Startup e o outro é o The Startup Way. Esses dois livros são sensacionais para quem lidera times de maneira geral, né? Você olhar o processo do seu time ali no detalhe, se você tem algum gargalo, resolver esses gargalos, e como que você faz o time gerar isso, né? Porque lá no fim, eu acho que o nosso dia a dia como líder de uma empresa, eu falo para todo mundo isso, as pessoas às vezes acham que eu sou maluco, mas tem um fundamento. Eu gostaria de ser inútil aqui dentro da Volts. Entendeu? Eu falo isso com todas as letras, porque se eu sou inútil aqui dentro da Volts, é sinal de que está todo mundo rodando muito bem. Isso não vai me fazer ser demitido, vai me fazer só poder olhar para outras coisas que hoje alguém não está olhando enquanto eu estou olhando aqui na minha posição de CTO. Entendeu? Então, eu acho que quando você cria processos e pessoas, quando você forma pessoas com um pensamento crítico, um pensamento de melhoria contínua, um pensamento de entregas por valor, todos esses conceitos que não são complexos, você acaba gerando esse ciclo virtuoso, onde as pessoas só querem crescer. Massa. Aí Assim, tem mais dois. Vou ouvir, mas assim, só Daniel Pink e o Eric, assim, você já tá falando de top. Então, já, vamos ver como que você vai seguir com esses outros dois aí, se a gente vai seguir na mesma linha aí. Aí tem Mas bem dois que bacana. são do Nir Eyal, que são o Hooked, e o outro chama... vou lembrar daqui a pouco. Tranquilo. Eu acho que o Hooked, ele fala muito sobre produto, né? Como que você constrói o hábito ali para você formar produtos e tal. Esse livro, ele é óbvio que dentro da lista do que eu falei ali, talvez ele esteja um pouquinho abaixo ali na preferência popular, mas eu acho um livro também sensacional. E o outro é Indistractable, é do Nir Eyal também. Ele fala muito sobre foco. Para mim, ele foi uma mudança de chave na minha vida, tá? Porque eu tenho TDAH e eu convivi com isso a minha vida toda. E o que é difícil para quem tem TDAH? Assim, por exemplo, eu para vir aqui e ter 100% da atenção com você, eu preciso estar sozinho. Se alguém chegar aqui, se eu ouvir a voz de alguém falando aqui fora, aquilo ali leva a minha atenção. Eu não consigo prestar atenção em você. Isso é muito fora do meu controle, tá? Então, às vezes eu boto aqueles fones gigantescos para eu trabalhar no mudo, porque eu não consigo trabalhar com música, eu não consigo trabalhar com uma televisão e pessoas falando levam a minha atenção. Qualquer estímulo que eu tenho leva a minha atenção embora. O Hook fala muito sobre... O Indistractable, ele fala muito sobre isso. É sobre determinadas coisas que são muito feitas para tirar a sua atenção. O Instagram estuda comportamento humano para ele levar a sua atenção para lá. Hoje em dia, qualquer aplicativo, qualquer rede social, ele disputa tempo de pessoas. A principal métrica para ele cobrar caro num anúncio é tempo. Todo mundo quer uma fatia do seu tempo, né? Só que o seu tempo, se você pensar bem, ele é a única coisa na tua vida que você não tem. Porque ele passou, já era. Dinheiro, se te roubarem, você trabalha e ganha mais. Quando te roubam tempo, não tem volta. Você só tem um na sua vida. E esse aí é o que você tem que mais cuidar.
eu me irrito muito quando alguém rouba meu tempo. Então, entender isso aqui para mim foi uma virada de chave muito legal, porque aquelas funções do celular que tem ali foco, etc. Cara, quanto aquilo ali te ajuda, sabe? Você consegue falar assim, mas e se a minha mãe passar mal e não sei o quê? Tem lá um dispositivo que, se for tua mãe, vai alertar. Agora, todo o resto, aquele monte de grupo de família, de bom dia da tiazona lá, cara, bota no mudo. Valoriza o seu tempo, valoriza o seu tempo. Tempo Massa. é fundamental. E esse livro, Indistractable, ele fala muito sobre isso. Ele usa muito o termo, os pings and dings que atrapalham a tua vida toda, porque é o tempo todo. Tim, tim, ping. Você quer ping and ding ali o tempo todo te chamando. Todo site que você entra, você quer receber notificações. Cara, se você coloca essas notificações, já era, você não fica focado no seu trabalho. Entendeu? Para mim foi muito fácil de realizar isso, porque eu já tentava me enfiar numa bolha por me conhecer. Mas mesmo quem não tem problema, acaba se envolvendo e criando um problema para si, porque gera uma ansiedade em você. Sem dúvida. Às vezes você fica ali, não, porque tal pessoa vai mandar mensagem, ela vai te mandar mensagem no fim da tarde. Não, você não vai ganhar ou perder vida se você 2 horas depois olhar o seu celular e resolver os assuntos que tem ali, sabe? Então eu acho que esses livros aí são as minhas principais indicações. Depois eu vou te passar uma listinha também de alguns podcasts legais e tudo, para você adicionar Perfeito. aí, mas se eu pudesse indicar alguns livros, eu diria esses aí. Boa, excelente. Eu gosto muito dessa jornada, que eu confesso que eu comecei a explorar de autoconhecimento, explorar nos últimos 2, 3 anos apenas, entendendo como eu poderia, né, destravar algumas habilidades que até então eu não via como um problema, mas depois quando você começa a olhar, você fala, nossa, eu reagi assim, 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 ou não estou conseguindo reagir a essas situações por causa desse comportamento. Então, se conhecer é uma jornada que quem está nos ouvindo aí, E é sinta-se uma jornada de convidado. uma vida. Exatamente, ela, É uma ela, jornada de a uma gente, vida. nós vamos ganhando nuances, nós vamos ganhando habilidades, perdendo algumas, e se conhecer, acho que é fundamental, porque as pessoas já nos olham, né? E a É. gente investir um tempo nos olhando, né? Nos investigando com profissionais, com livros, com especialistas, sem dúvida nenhuma, é um caminho que a gente precisa se preocupar em nossa jornada profissional e pessoal, como você mesmo É. disse, né, Dan? E é uma jornada que ela acelera dentro de você, né? Você começa com uma certa dificuldade de identificar gatilhos que atuam em você, assim, com o passar do tempo, com você aprofundando em você mesmo e tudo, você rapidamente começa a perceber gatilhos que você não percebia. E aí você já fala, caraca, isso aqui me dá um gatilho disso. Aí você começa a construir barreiras para te proteger daquilo ali. Porque tem um outro livro que é muito legal, que fala sobre o antifrágil, né? Sim, Os nossos gatilhos nos deixam muito frágeis, sim. né? A gente, assim, quando a gente olha, às vezes eu vejo um time ali onde tem duas pessoas se estranhando, né? Dentro da formação de um time existe uma fase que é um storming ali, né? Que as pessoas se estranham, mas depois eles criam normas, né? Você tem lá o forming, storming, norming e performing. Aí você vai criar um time de alta performance nesse momento. Se você tira alguém e bota outro, o time regride como um todo, Todo depois nome. acelera mais de novo, né? Essa fase do storming é importante porque eles vão criar conceitos. Mas hoje em dia, eu falo muito para as pessoas sobre como o outro influencia em você, né? Porque tem coisas que são fora do seu controle. Você não influencia o que alguém fala para você, você não influencia como você se sente também, porque são os nossos gatilhos internos, né? A única coisa que você tem influência é como você vai reagir. Então, nessa hora, encontra o seu caminho. Eu vou reagir, é muito difícil para mim ficar numa hora que alguém fala tal coisa. Então, sai, vai beber uma água, vai dar uma volta na rua, entra numa loja, compra alguma coisa, acha o seu caminho para você voltar em paz e ter um diálogo com aquela pessoa. Porque ninguém... Aí, assim, também tem um pouco da minha forma de ver o mundo, né? Eu não acredito que alguém faça isso de forma intencional, não regularmente no dia a dia. Né? As pessoas fazem com uma visão de mundo que elas têm. Mas o melhor que você pode fazer pelas pessoas é a sua visão de mundo, que não pode ser influenciado pela dela. Se você fica frágil na sua relação com o mundo, com qualquer coisa, cara, você não vai progredir, você não vai conseguir nem seus próprios objetivos.
você tem que arrumar as suas blindagens para você ser antifrágil dentro de um mundo que é maluco mesmo. Você vai andar na rua, tem um monte de gente, um monte de influência. Eu vou à praia aqui no Rio, tem lá as pessoas que botam aquela caixinha de som que você não pediu, com uma música que você não gosta, mas o cara tá ali, sabe? O que você vai Sim. fazer? Você vai lá brigar com ele? Não, aprende a conviver com aquilo, leva o teu fone, né? A gente é que tem que criar as barreiras ante os nossos próprios gatilhos. Então, mais um livro Perfeito. aí, o Antifrágil, é muito legal. Boa, boa. Esse também é um livro de bem popular, mas que, assim, tem. Esse eu já li também, já li o Drive e já li o Antifrágil, livros fantásticos que vale muito a leitura. Dantas, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Você está em alguma delas, além do LinkedIn como J Dantas? O LinkedIn tá J Dantas, né? Meu Instagram tá JH Dantas. No- Meu Facebook tá José Dantas. Sempre José Dantas, J Dantas, J. H de Holanda, JH Dantas. Boa, boa. Então, vou também colocar os links aqui para quem quiser trocar uma ideia contigo, te seguir, eles também te encontrem. Legal, Dantas, eu Márcio. queria te agradecer pelo papo, por ter aceito e por esse conteúdo incrível. Acho que você tem uma experiência enorme, a Volts tem feito um trabalho incrível. Eu gosto muito dessas conexões, dessas jornadas de como nós podemos, né, amplificar o que a gente está fazendo. Acho que a Impulso pode colaborar com isso. Assim, foi um prazerzão falar contigo. Falar sobre o check-outão aí, como vocês Oh, falam aí. Check-outão vai ser maravilhoso. A gente só precisa de um nome melhor. A ideia é boa, mas o Boa. nome não está contribuindo. Márcio, muito obrigado, cara. Um prazer estar aqui com você. Acho que é, qualquer pessoa que se propõe a um compromisso como o seu, que é tão nobre de, pô, vamos trocar ideia, vamos levar nossas ideias para o mundo, para outras pessoas poderem conversar e tudo, é uma missão complexa de fazer, de organizar. E você também é um CTO, então você já tem lá suas obrigações. Eu não sei como você consegue tempo para tudo isso. Mas obrigado, parabéns pela iniciativa. Eu estou na torcida agora mais do que nunca para o podcast arrebentar, bombar aí. Vai ser sucesso Perfeito. demais. Muito obrigado. E eu também queria agradecer quem está nos ouvindo até aqui. Né? Se puderem avaliar esse podcast com 5 estrelas, ele vai ajudar o conteúdo que o Dantas nos trouxe aqui, a experiência incrível da Volts, a alcançar ainda mais outras pessoas. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech.